Olá a todos, o meu nome é Isa Mestrinho e eu nesta aula trago-vos aqui um tutorial completo sobre Excel para iniciantes. E porquê é que eu trago aqui esta aula? Porque recentemente eu estive num processo com um cliente, numa organização, e depois eu percebi que as pessoas fugiam do Excel. E quando eu fiz a pergunta, mas porquê é que vocês estão a fugir do Excel? Porque eu acho que aquilo é tudo muito complicado e então eu, como eu não entendo, então eu prefiro nem sequer usar. Pronto, essa é a resposta que maioritariamente as pessoas respondem quando a coisa é muito confusa. Mas o Excel não é assim muito complexo. Eu vou-vos explicar, inclusive passo a passo, como é que vocês percebem essa ferramenta. E depois, se vocês quiserem, podem aprofundar através de um curso digital para conseguir aprofundar ainda mais essas competências. Então vamos lá ver. O Excel é uma ferramenta que faz parte do pacote do Office, pertence à Microsoft e que tem por propósito trabalhar dados e é uma ferramenta contextualizada como se fosse de cálculo. O que significa que, se você quiser calcular alguns dados, fazer fórmulas simples e complexas, conseguir tirar aqueles relatórios e aqueles gráficos automaticamente, então o Excel é a ferramenta certa. Só que não é assim tão complicado e eu vou-vos explicar já de seguida. Portanto, vamos terminar aqui esta conversa e vamos para dentro do Excel. Então, vocês quando entram no Excel, vocês vão ter aqui uma série de cenários. Eu trabalho com o Microsoft 365. Na sua organização, você pode estar a trabalhar com uma versão igual à minha ou então com uma ligeiramente mais antiga. Mas o que eu lhes vou explicar aqui funciona para qualquer uma. Eu trabalho com o Excel desde o 3 ponto qualquer coisa e não mudou assim tanta coisa. O que mudou foi a parte intuitiva do Excel, inclusive as ferramentas, as fórmulas e todo um conjunto de acessórios. Mas em termos de layout, a forma visual de como é que ele trabalha, na minha perspectiva ele não mudou assim tanto. O que mudou foi o melhoramento daquilo que já existia. Então vamos lá perceber aqui um bocadinho como é que é o Excel. O Excel é composto por este menu principal, como qualquer ferramenta do Microsoft, com esta barra que tem uma série de atalhos que estão dentro da programação do Excel, só que depois é constituída por outra barra, que é a nossa barra dos números, dos dados. Então, tecnicamente, sempre que você coloca algum dado aqui nesta grelha maravilhosa, vai-lhe aparecer aqui. Esta é a barra de dados de cada célulazinha. E agora vocês dizem assim, Isa, mas cada célula sim, porque cada célula tem a junção de uma coluna e de uma linha. Então, quando vocês veem aqui esta grelha toda, é um bocado como um tabuleiro de xadrez. Vocês vão ter as colunas e vocês vão ter as linhas. E a interseção da coluna com a linha é que vos vai dar o nome da célula. E esse nome está aqui nesta barra. Estão a ver caixa de nome, cujo nome pode ser alterado se vocês quiserem. Vocês clicam duas vezes e vocês conseguem alterar o nome. Mas eu particularmente não o vou fazer porque eu gosto de usar a interseção da coluna e com a linha. Como isto é um Excel para iniciantes, vocês conseguirem usar só o A3, neste caso, a interseção da coluna A com a linha 3 e conseguirem usar e interpretar o Excel assim, então vocês já têm muito caminho pela frente. Portanto, o ideal é que vocês não mexam nas definições de base, principalmente se vocês não percebem nada de Excel, mantenham tudo como está e usem a ferramenta a vosso favor. Então depois, a outra parte que vocês precisam de compreender é que nós temos aqui um grande tabuleiro de xadrez. E quando eu digo que é um grande tabuleiro de xadrez, é um bocado como os xadrez, tem as peças brancas e as pretas, estão a ver? Sempre que você muda a peça de quadradinho para quadradinho, você muda de um CA, está a ver, eu vou pôr aqui até amarelo, para, por exemplo, um D6. Então eu posso pegar nisto e arrastar para aqui, estão a ver? É como a peça do xadrez. Está bem? Pronto, então a lógica é compreender isto. Só que qual é outra vantagem do Excel? Em qualquer célula a gente pode colocar informação. Eu posso colocar informação em texto, neste caso até vou pôr aqui, ou posso colocar informação numérica. Qual é a grande diferença? É que aqui a numérica eu posso aplicar uma fórmula, portanto eu a fórmula vou somar, vou multiplicar, vou dividir, vou fazer aquilo que eu quiser. No texto eu consigo ir buscar para me produzir determinados dados, mas não consigo somar, porque texto não é um número para poder somar. Portanto, se nós queremos usar fórmulas matemáticas, então nós precisamos de colocar números. Então, a lógica aqui inicial do Excel é você usar o texto para lhe dar informação e usar os números para você conseguir produzir dados. Isto numa primeira fase.
Depois, quando você se familiarizar com esta fase, você pode depois contar quantos números você tem, produzir determinados mapas, etc, etc. Mas o que eu vou lhe explicar aqui com casos práticos é você conseguir tirar o melhor partido aqui do Excel. Então nós vamos trabalhar aqui uma coisa que se chamam tabelas e vamos trabalhar outra coisa que se chama tabelas dinâmicas. Mas para começarmos qualquer coisa no Excel, nós precisamos de colocar lá dados. Então, o caso de estudo para esta aula é uma coisa bastante simples. Eu sou uma professora, então eu quero ter uma lista de alunos, quero saber onde é que eles moram por localidade, quero saber que idade eles têm e quero saber as notas que eles têm. E agora eu vou adicionar informação para conseguir ter a informação que eu quero organizada. Então, vamos começar. Então, se eles são os meus alunos, então eu vou ter aqui o nome do aluno, eu vou ter aqui a data de nascimento, ok? Eu vou ter aqui a localidade onde eles moram. Eu vou ter, por exemplo, aqui a idade, eu posso fazer a idade, que vai ser uma coisa gira, que assim a gente vai usando aqui ferramentas do Excel. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a nota do português. E vou pôr aqui a nota do inglês. E vou pôr aqui a nota da matemática, por exemplo. Ok? Pronto. Então, eu tenho aqui estes dados todos. Só que eu agora não consigo ver aqui. Vocês vão reparar que isto está assim um bocado assim escondidinho, não é? Então, eu quero ajustar todas as colunas para ficar normalizadas aqui com o tamanho aqui daquilo que eu lá tenho incluído. Então, como é que eu faço? Eu tenho duas formas de fazer. Agora, existem outras, mas estas são as mais simples. Então, eu seleciono estas colunas e o que é que eu faço? Clico duas vezes aqui nesta risquinha, clico duas vezes, ele automaticamente vai-me ajustar, porque o Excel é super inteligente. Só que se eu quiser manter a mesma largura, eu posso pegar daqui e fazer, por exemplo, aqui 12. Ok? Chega aqui 12 e ele fica-me tudo com 12, mas viram que não está bem ajustado. Então eu posso adicionar mais e ele vai-me sempre ajustando. Se eu quiser, eu também posso clicar no botão direito, largura da coluna, então eu digo assim, eu quero 18. E clico no Enter e ele vai-me ajustar todas as colunas para os 18. Viram? É bastante simples. Então neste momento eu já tenho um cabeçalho, uma barra principal, e eu vou colocar uma cor para conseguir ter mais destaque. Então eu chego aqui, estão a ver esta barrinha aqui, que tem aqui esta lata de tinta, e eu clico aqui, pronto, amarelinho, olha, tão bonito. Estou a ver aqui que está aqui um erro, clico duas vezes e apago. Seleciono novamente, eu quero colocar aqui um destaque, e então eu tenho aqui a parte das letras, então coloco aqui no bold. Então, efetivamente, eu tenho um negrito, tenho aqui o amarelo, então está perfeito. Neste momento está-se a compor. Só que agora eu tenho que colocar aqui nomes. Então eu vou colocar aqui uma série de nomes. E quando terminar eu volto aqui. E agora eu já tenho os nomes. Agora nós vamos colocar aqui umas datas. E agora tenho aqui as datas todas. Agora o que é importante perceber aqui? Eu tenho aqui as datas todas e automaticamente, assim que eu coloquei aqui alguma data, o Excel vai-nos logo definir e identificar que isto é uma data. Então eu posso colocar aqui, ele automaticamente faz-me isso. Só que eu também posso alterar o formato dessa data. E como é que eu faço isso? Eu seleciono, eu chego aqui a esta barra e vou colocar aqui outro tipo de data. A alternativa que eu tenho é clicar no botão direito, selecionar, clicar no botão direito e diz formatar células. E assim que eu faço isto, ele vai para tudo o que é formato. A data é uma data. Se eu colocar a data como um número, ele vai me identificar aqui um número gigante, porque ele faz-me um cálculo automaticamente desde o início da contagem, que é em 1900. Então ele vai-me contar a quantidade de dias até à data. Agora, o que é importante aqui é que vocês identifiquem que é uma data para poderem fazer cálculos em cima das datas e não cálculos em cima dos números das datas, porque aí dá-vos uma baralhação gigante. Portanto, se vocês querem data, querem trabalhar a data, está tudo bem, seleciona o formato da data. Então vamos manter aqui o formato da data. Vamos centrar, olhem só, aqui, e eu posso centrar, posso colocar à direita, posso colocar à esquerda, mas neste caso eu vou colocar centrar, vocês brincam. Agora aqui, localidade, vamos colocar aqui. Agora a idade eu não vou colocar, que a gente já vai ver como é que vai fazer isto,
Mas, entretanto, estas pessoas tiveram notas, então, na escala de 1 a 20, esta teve 15, esta teve 13, é só tudo gente inteligente. Ok, então agora nós já temos isto tudo preenchido, só que falta-nos aqui um campo que é a idade. Eu tinha duas hipóteses de colocar aqui a informação. Eu pegava nisto, nos anos, ia a uma máquina de calculadora, começava a contar os dias e começava a somar e calculava os anos. Só que eu também posso optar e fazer isto automaticamente. Então reparem só, eu posso escolher e dizer aqui, por exemplo, hoje, e ele vai-me dar a data de hoje. Eu posso simplesmente pegar nisto e dizer assim, é esta menos esta a dividir por 365. Mas eu tenho que pôr aqui entre parênteses por causa das propriedades da matemática, não é? Porque se eu colocar só dividir, ele vai-me só dividir o último. Então o que eu quero é o bloco todo a dividir por 365 e faço Enter. Viram? E agora eu já tenho aqui e sei que ela tem 17 anos e olhem só, está quase a fazer ali os 18. Só que eu agora tenho uma hipótese que é arrastar isto tudo para baixo. É pegar aqui nesta cruzinha e puxar isto tudo para baixo. Só que olhem só, isto começou-me a dar números estranhos. E porquê? Porque quando eu faço a fórmula, clico duas vezes em cima da célula, ele diz-me que está-me a somar. Estão a ver? Isto não tem nada que enganar. Olhem só, esta azulinha ou roxa, o que é esta cor, que está-me a cruzar para aqui. E 1, viram? Coluna 1. Mas tem menos o B2, que é a data de nascimento, a dividir por 365. Só que, quando eu arrasto, ele vai-me fazer exatamente a mesma coisa. Só que ele vai-me arrastar tudo. Ele vai-me pegar nesta célula, ele vai-me retirar aquela que eu tinha e vai-me dividir por 365. Então, eu até posso pegar nisto e colocar tudo em baixo, que é para me dar certinho. Então, eu consigo ver que este tem 3 anos, portanto, esta é impossível. Devia estar errada, né? Que eu não dou aulas a crianças. 22 anos, 23 anos, 19 anos, 18 anos, 15 anos e 22 anos. Só que isto é incomportável, certo? Porque é um bocado estranho, fica aqui tudo. Eu preciso de pôr a data de hoje? Não. Então vamos aqui às maravilhas do Excel. Eu clico duas vezes aqui e vou fixar esta célula. E como é que eu fixo a célula? Eu coloco um cifrão antes da coluna e coloco um cifrão antes do número dessa célula, ok? Então, tecnicamente, eu estou a fixar. E agora vocês dizem-me assim, Isa, então eu não preciso fazer o mesmo ao B2. Não. Porquê? Porque eu quero mesmo que esta célula se movimente. À medida que eu for arrastar para baixo, eu quero que ela se movimente. Então, vamos testar. Fazemos Enter e agora vamos puxar. Viram as datas? Viram as idades? Maravilhoso. Então, olhem só. Ele manteve esta célula menos esta célula. Então, deu-me aqui a idade. Só que agora nós não queremos, porque as idades não são assim. Estão a ver? Olhem só. 17.98. Não sei quantos. E agora nós podemos usar outra fórmula. E é aí que começa a confusão das pessoas. É que o que é que acontece? É que à medida que nós vamos tendo a necessidade, há fórmulas que respondem a essa nossa necessidade. E agora a minha necessidade é o quê? É colocar uma fórmula que me arredonde para a unidade, ou seja, é sempre por defeito. Porquê? Porque a idade nunca é por excesso, não é? É sempre por defeito. A gente não tem 22,5 anos, nós temos 22 anos. Só quando se vence o 23 é que nós temos a idade, certo? Então, a fórmula certa é o arredondar para o defeito, ou seja, para a unidade. Então, vamos procurar essa fórmula. Olhem só, eu clico aqui em cima da célula, eu tenho duas hipóteses. Ou eu já sei a fórmula e eu coloco-a diretamente, ou clico aqui nesta coisa que diz assim, neste botãozinho que diz assim, função, inserir função, e eu vou à procura de tudo o que está aqui. Então eu coloco aqui, arredondar. E eu escrevo e vou à procura, viram? Eu tenho aqui várias fórmulas de arredondamento. Tenho aqui arredondar por defeito, arredondar por defeito mate para o número ou múltiplo significativo mais próximo, arredondar por excesso, etc. Então, o que é que eu preciso? Eu quero arredondar para o número principal, certo? Lembram-se? Então, vamos ver aqui os arredondares por defeito, porque é sempre o menor. Então, arredondar por defeito. Então, esta forma arredonda um número por defeito para o múltiplo significativo mais próximo.
A outra arredonda um número por defeito para o número inteiro ou para um múltiplo significativo mais próximo. Eu quero um número inteiro, eu quero aquela base ali antes da vírgula, certo? Então, se calhar, esta é a melhor fórmula, certo? Então, vamos lá clicar aqui, faço OK, e ele vai-me pedir o que é que eu quero. Então, agora vamos pegar aqui na fórmula que a gente tinha feito, certo? Só que temos que pôr a fórmula completa, porque caso contrário, ele não me vai fazer o cálculo. Então, eu estou aqui a pôr a fórmula que pus há bocado. Viram que ele já me está a dar o cálculo? Então, dos 17,98, ele já me está a dar um resultado de 17. Então, se eu clicar em OK, acham que vai funcionar? Claro que vai. E agora deu-me aqui o dobro. Porquê? Porque quando eu cliquei aqui no FX, ele adicionou-me a fórmula. Então, se eu retirar aqui para trás, olhem só, fica só a fórmula que eu já tinha, a dividir por 365, e ele faz-me só o arredondamento. Vamos pôr Enter, vamos testar. Enter. Funcionou. Então, olhem só, quando eu arrastar para baixo, ele vai-me dar exatamente o inteiro. E então, esta é a parte interessante do Excel. Só que agora vocês perguntam assim, então Isa, e amanhã? Amanhã vai ficar atualizado? Claro que vai, porque eu coloquei aqui a fórmula do hoje, a data de hoje. Significa que assim que eu entrar dentro do Excel amanhã, a data já vai ser da amanhã. Daqui a um ano eu entro no Excel e ele atualiza automaticamente porque tem a data de hoje. Só não funcionaria se vocês colocassem aqui uma data, que é o caso, por exemplo, a data do dia 9. Viram? Aí, efetivamente, não vai mudar. O que significa que se vocês usam o Excel da forma como ele deve ser usado, então o Excel vai trabalhar para vocês. Então, neste momento, o que é que eu tenho? Eu tenho uma coluna com o nome, tenho uma coluna com a data de nascimento, tenho uma coluna com a localidade, tenho uma coluna com a idade, tenho uma coluna com a nota de portuguesa, de inglês e de matemática, certo? Só que agora vocês dizem assim, oh Isa, o que é que vamos fazer com esses dados? Então, vamos analisar. E agora vou-vos ensinar aqui uma outra ferramenta que eu adoro, que serve para uma série de coisas e que se vocês dominarem essa ferramenta dentro do Excel, vocês vão ter a vossa vida muito facilitada. E essa ferramenta dentro do Excel chama-se tabelas dinâmicas. É uma forma que o Excel tem para organizar informação e funciona muito por blocos. Então, em vez de vocês estarem a usar as fórmulas e saberem todas as panóplias, vocês podem usar os dados de outra forma. E a outra forma é as tabelas dinâmicas. Então, vamos pegar aqui na tabela dinâmica. Para encontrarmos as tabelas dinâmicas, nós vamos clicar aqui em Inserir e tem aqui uma coisa que se chama tabela dinâmica. Agora, o que é importante perceber aqui na tabela dinâmica? A tabela dinâmica não funciona quando vocês não têm nomes nas colunas, porque a lógica da tabela dinâmica é trabalhar daqui para baixo, o que significa que se vocês selecionarem aqui uma tabela e não têm um nome para a tabela e identificar, não vai funcionar. Então, a lógica aqui da tabela dinâmica é juntar todas as peças de acordo com uma tipologia de dados, com uma organização de dados. E com base nisso, nós conseguimos ir calculando uma série de informações e ter uma série de dados. Vamos testar? Então, olhem só. Eu seleciono aquilo que eu quero e clico aqui em tabelas dinâmicas. E aqui vai-me aparecer logo um novo quadro. E neste novo quadro, o que é que ele me está a dizer? Está-me a dizer que eu posso optar por uma nova folha de cálculo, ou seja, vai-me criar aqui em baixo uma nova folha de cálculo, ou então usar a folha de cálculo existente. Então, eu posso clicar na folha de cálculo existente e selecionar uma célula onde a partir da qual ele vai-me criar para a minha direita a tabela dinâmica. Eu vou particularmente colocar aqui, que é para nós conseguirmos ver os dados, porque se eu optasse por colocar noutra tabela, estávamos sempre a mudar de tabelas. Como a lógica é-vos explicar, então vamos conseguir ver este cenário todo, está bem? Então vamos lá. Eu quero que aqui a minha tabela fique aqui. Então eu clico em OK e ele cria-me logo automaticamente aqui este campinho todo. Estão a ver? Isto é automático, eu não fiz nada, só carreguei no botão e isto apareceu. Então o que é que ele me está a dizer? Olha, tu tens aqui uma série de colunas e estas colunas todas têm dados lá dentro. É o que a tabela dinâmica me está a dizer. Então eu posso interpretar por nome, eu posso ir buscar as datas de nascimento, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Então eu vou pegar aqui um bocadinho na idade, foi aquilo que nós calculámos, lembram-se? Na idade, viram? Deu logo a idade, porque como isto é um número, o Excel automaticamente achou que era a idade. Só que se vocês repararem aqui em baixo, vocês têm aqui 4 situações específicas. Vocês têm o campo
para os valores, que é aquilo que automaticamente ele identificou. Sempre que é número ele coloca, tem a tendência para colocar logo lá. Mas vocês também têm aqui as linhas, vocês têm aqui as colunas e vocês têm aqui os filtros. Então, tecnicamente, as linhas é quando vocês querem colocar, saber informação em linha. Ou seja, vocês querem aqui, por exemplo, a idade e depois querem as de linhas diferentes. Quando vocês querem em coluna, significa que vocês querem olhar para a informação em coluna. O que significa que o título vai ficar em cima e depois vocês vão ver a informação para baixo. Mas quando vocês colocam aqui filtros, significa que vocês querem colocar isto aqui num cabeçalho, onde vocês vão selecionando todas as opções. Eu já vos vou mostrar como é que isto aparece na prática, só que da forma como ainda não temos dados nenhuns, não temos aqui fecheiros nenhuns, eu não sei. Então agora nós vamos aqui trabalhar primeiro a informação. Então imaginem que eu quero aqui a idade na linha, porque eu quero saber todas as idades. E agora é a magia das tabelas dinâmicas. Então mas agora eu quero saber quantas pessoas têm esta idade. Então eu posso pegar no nome, porque os nomes das pessoas estão todos preenchidos, e puxar aqui para os valores. Como é um nome, o Excel não vai somar, mas vai contar. Então vai-me dar exatamente aquilo. Então eu consigo perceber que existem uma pessoa com 15 anos, outra pessoa com 17 anos e está aqui duas pessoas com 22 anos. Isto foi automático. Agora vamos validar lá em cima. Quantas pessoas com 22 anos eu tenho? Olhem aqui duas. Viram? Então, cruza a informação com o que está aqui. Viram as maravilhas? Então agora vamos aqui testar outras coisas. Ok, eu que sempre clico na tabela dinâmica, ele automaticamente abre-me aqui. Mas se por alguma razão ele não me abrir, nós clicamos cá em cima, vamos aqui à tabela e clicamos aqui na lista de campos. Estão a ver? Cá em cima, lista de campos, e vai-nos aparecer toda esta informação. Mas agora imaginem que eu quero saber a informação de todos os alunos por data. Então eu vou adicionar a informação, mesmo que eu tenha aqui, eu posso adicionar aqui. Então coloco aqui o nome, olhem aqui, a data de nascimento, a localidade. Olhem só como ele está a fazer aqui o cálculo todo, é engraçado. Adoro isto. A nota de português. Vamos pôr aqui as notas todas, ok? Só que, entretanto, como isto é uma data e existe mais inteligência no Excel, ele foi-me adicionar aqui meses, trimestres e anos. E eu posso simplesmente dizer assim, não quero nada disto. Eu só quero a data de nascimento. E então ele automaticamente colocou-me aqui a data de nascimento, viram? Ok. Só que isto está assim um bocado confuso, certo? Só que o grande objetivo é que nós entendamos isto, certo? Então eu quero saber, o Ângelo, quais foram as notas dele. Então o que é que eu faço? Eu pego na nota de português, na nota de inglês e na nota de matemática, eu coloco-as aqui e ele automaticamente, como é um número, ele faz uma soma de todas as notas desta pessoa. Só que eu agora quero assim, mas espera aí, eu não quero isto, o que eu quero mesmo é por região, localidade, quem é que são as pessoas e quais foram as notas, que é para eu perceber o comportamento de estudos da própria zona. Então eu posso tirar, por exemplo, a data de nascimento, remover o campo, clico no botão direito e faço remover campo, e posso clicar a idade. Clico aqui e faço remover o campo. Então eu na prática tenho em Almada 3 pessoas que tiraram estas notas todas. Só que olhem só, aqui está a dar uma soma. Só que esta soma é assim um bocado estranha, não é? Porque a soma não faz sentido nas notas, certo? Então eu posso simplesmente optar e mudar a fórmula, definições do campo, e eu digo que quero uma média, por exemplo. Eu quero a média das notas da zona. Eu posso pegar aqui nestes campos e alterar a definição dos campos para a média. Então ele vai-me dar a média das zonas. Porquê? Porque aqui é a média da zona. Então eu coloco aqui, vou buscar aqui a média e vou alterar aqui também a média. Quando eu coloco nisto e coloco aqui no número e retiro aqui as casas decimais, ele automaticamente vai-me fazer isso. Aqui a contagem do nome faz sentido.
Não, então eu posso tirar, é só arrastá-la para cima e ele automaticamente tira. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho em Almada, a média da nota de português é 16, em Lisboa é 17 e em Setúbal é 17. A nota média de inglês é 15 em Almada, 19 em Lisboa e 21 aqui. Pois eu devo ter posto aqui alguma coisa errada. Exato, não há média de 20, então, por exemplo, ponho aqui um 18. Querem ver? Agora eu corrigi ali a nota, eu clico no botão direito e faço atualizar. Viram? Ele automaticamente atualizou e passou aqui para 18. Então a média da nota de matemática tem Almada, viram? 17, Lisboa é 13 e Setúbal é 11. Então eu aqui consigo ter uma informação mais concreta sobre como é que é o comportamento das notas de acordo com a área de localidade. Então, isto foi só um exemplo. Então, a partir do momento que eu tenho uma tabela de Excel feita, eu tenho várias hipóteses, ou eu somo os dados e uso as fórmulas simples, por exemplo, a fórmula da soma automática, ok? E ando a fazer estas formulazinhas à mão, ou usando aqui a função, ok? Ou então, eu até vou pôr noutra cor que é para ficar aqui um bocadinho mais destacado, ou então eu posso usar as tabelas dinâmicas para me tirar o melhor partido dos dados e conseguir tornar isto dinâmico. Agora, onde é que isto é útil para vocês? É que se vocês tiverem uma tabela de informação sempre atualizada, vocês podem ir clicando num botão direito e fazer atualizar na vossa tabela dinâmica, o que significa que vocês não têm que andar sempre a fazer novas tabelas para conseguir ter dados atualizados. Por isso é que as tabelas dinâmicas, mesmo para os iniciantes, é do melhor. Porquê? Porque a lógica é vocês conseguirem ter estas tabelas simples atualizadas, porque o próprio Excel faz os cálculos por vocês. Precisam apenas de compreender a lógica de mudança de campos e depois o Excel vai fazendo essa informação. Era isto que eu queria partilhar com vocês. Utilizem as tabelas dinâmicas para simplificar o vosso processo de trabalho dentro do Excel. A tabela dinâmica para mim é dos recursos mais simples para usar, só que quando se fala da tabela dinâmica e a pessoa nunca viu, acha que é tudo muito complexo e se calhar deve ser das coisas mais simples de usar no Excel, mas tem que se compreender um bocadinho o que é a tabela dinâmica e depois usar por blocos como é que isto funciona e ir testando e ir brincando até tirar o relatório que realmente quer. E agora, se esta aula foi útil para si, partilhe este vídeo com outra pessoa que não perceba de Excel e coloque um gosto e subscreva ao canal para que seja notificado e também o YouTube partilhar com mais pessoas este vídeo para outras pessoas conseguirem aprender um bocadinho mais sobre esta ferramenta maravilhosa. E com isto despeço-me, desejo-vos um dia muito feliz e até à próxima aula.